trazer a notícia boa. Estamos praticamente fechados com o prédio ali da frente para a gente estender a nossa igreja. Amém, irmãos? Então, a gente está muito feliz por isso, muito mesmo, porque ali a gente vai conseguir, como eu posso dizer assim, dinamizar mais as nossas programações, multiplicar aquilo que a gente já vem fazendo. Enfim, hoje a gente tem uma dificuldade com espaço aqui na igreja. E aí talvez você pense, mas o espaço de culto não é suficiente? Não, assim, me parece que sim. A gente até pode ir para um terceiro culto, é algo que a gente estuda mês a mês, mas não é nem por isso, é porque existem outras programações, amém? A maioria das nossas programações, elas são programações menores, são cursos, né? Atividades de outros ministérios, e como a gente só tem basicamente esse espaço, elas vão colidindo a nível de data, entende? Aí a gente fica tentando espaçar o calendário e é muito difícil trabalhar dessa maneira. Então tem inúmeras questões que acabam, vamos dizer assim, encavalando de programação justamente por essa dificuldade de espaço. Então já é o que a gente deseja há um bom tempo. Eram duas coisas, era estender o nosso prédio, né, ou para esse aqui de trás ou para o da frente e aumentar o nosso tempo de contrato. E a gente vinha orando nesse sentido. E assim que a empresa que estava ali vagou, a gente fez contato com a imobiliária e estamos assim muito prestes, né? Estamos bem próximos, tanto de estender e também vai ter uma ampliação de contrato, amém? Então as duas coisas que nós queríamos, a gente está conseguindo realizar, e quando eu digo a gente, é toda a igreja, amém, irmãos? A diretoria, ela é, vamos dizer assim, aquela porção representativa do todo. Então eu peço, né, que você peça ao Senhor para que Ele sempre te alinhe nessas conquistas. Amém, irmãos? Então, assim, eu acredito que já na virada do ano a gente já está ocupando, e aí vai ficar bem bacana. Glória a Deus! E aí eu acredito que vai ficar mais fácil também para estacionar, né? Vai aumentar a visibilidade também para as laterais. Mas lembra, se parar do lado da grama, amém? Pode levar musa. Isso, irmãos, nós não sabíamos, né? O Renato está aqui, ele conhece uma pessoa desses órgãos de trânsito que sinalizou isso para ele. Parece que até hoje ninguém levou multa, né? Alguma coisa, ninguém levou, graças a Deus. Mas eu realmente não sabia, nós não sabíamos, e aí chegou essa orientação. Então, é importante repassar a vocês. É o lado da grama, vocês entenderam, né? Do canteiro, enfim, então é isso. Uma glória a Deus, gente, amém. E a Edens Week está chegando, né? Vocês estão felizes por isso? Poxa, maravilhoso, irmãos. Esses dias vieram falar comigo sobre participar na Edens Week, se era necessário, assim, ter um tempo de igreja, ser bem amadurecido para participar da Edens Week. E não, irmãos. Isso é uma conferência aberta, glória a Deus, para toda a igreja. Então, independente se você congrega conosco há uma semana ou há 6 anos, que é o nosso tempo de igreja, você está mais que convidado. E por que é tão importante, irmãos, você participar de um evento como esse? Se vocês perceberem, dos eventos ao longo do ano, este evento em específico é um que a gente faz um apelo para que você participe com mais ênfase. Vocês já perceberam isso? E tem um porquê. E eu faço questão de orientar os pastores a trazerem essa ênfase também. O que eu tenho percebido ao longo de cada Edens Week? Tem sido dias de reflexão e é como se fosse um ato preparatório para o próximo ano. É uma espécie de refino de Deus, é uma espécie de renovo de Deus que nos prepara para o próximo ano. Então, você que congrega conosco, é importante que você esteja, vamos dizer assim, na mesma página daquilo que Deus está construindo através de nós. Amém? Por isso a nossa ênfase. A gente entende o valor, o quão precioso é você participar. E se porventura, irmãos, o seu problema é de repente financeiro, olha, eu tenho no meu coração o desejo profundo de participar da Edens Week, mas, puxa vida, hoje, realmente, esse valor hoje me aperta. Se for sincero e honesto, procure a nossa equipe, irmão. Amém? Procure a nossa equipe. Você ficar de fora porque não quer participar é totalmente legítimo, mas a gente ficaria muito desconfortável com você desejoso em participar e de repente por um impedimento financeiro não participar. Glória a Deus. Então seja honesto.
Fala com a gente, né? Se esse é realmente o desejo do seu coração e de repente você tem uma dificuldade, fala conosco. A gente quer, de alguma maneira, tem pessoas que querem ajudar, querem ofertar, e eu acredito que você que tem o seu coração voltado para estar aqui conosco nesses dias, você vai estar aqui. Amém? Glória a Deus, gente. Amém. Bom, atualizando, o Gustavo já disse, né? Eu melhorei, então estou conseguindo colocar o pé no chão. É uma alegria, amém, irmãos? É muito bom. Agora é interessante, né? A gente fica refletindo e pensando em várias coisas enquanto as horas passam. E alguns exemplos que a Bíblia traz como da igreja ser como um corpo, né? Paulo utiliza essa analogia algumas vezes, se eu não me engano 3 vezes na Bíblia, nas cartas apostólicas, ele vai utilizar essa questão do corpo e a importância de cada parte do corpo. E quando muitas pessoas aqui, obviamente, já quebraram alguma parte do corpo, etc., ou tiveram alguma lesão que você ficou restrito do movimento. E eu estou fazendo fisioterapia. E na primeira sessão de fisioterapia, eu lembro que o fisioterapeuta pegou e sinalizou e mostrou a quantidade de músculo que tinha perdido na perna, porque não movimenta, né? E é impressionante. Aí ele até brincou, ele falou assim, músculo é igual dinheiro, é difícil para construir, fácil de perder. Amém, irmãos? E ele falou isso, e realmente. E aí agora, nesse retorno, de colocar o pé no chão, você percebe como que quando um membro é fragilizado, como que compromete o equilíbrio de todo o corpo. Então, eu consigo pisar, mas andar sem a muleta ainda não dá. Eu acredito que muito breve já vai dar. E isso me fez refletir, não é a mensagem de hoje, mas eu queria compartilhar com vocês, fruto de um devocional, a importância do corpo, a importância de cada membro do corpo. Amém? Então, cada um aqui é membro do corpo, cada um faz parte do corpo. E a sua instabilidade, o seu isolamento, o seu distanciamento, ele não é algo que fere apenas você. Ele fragiliza a estabilidade e o equilíbrio de todo o corpo. Glória a Deus, irmãos. Então, cada parte do corpo é muito importante, é muito importante. E, se você está fragilizado, é importante que você sinalize essa dor, né? Eu percebi uma melhora significativa do ponto de vista físico depois que eu fui para o fisioterapeuta. Então, se você não solicita ajuda, se você não reconhece a dor e a limitação, você prolonga, né, esse tempo de sofrimento. Amém? Mas não é sobre isso que eu vou pregar hoje. Glória a Deus. Eu quero trazer uma mensagem. Sim, e por último, né, muitas pessoas estão orando por nós, quero agradecer mais uma vez. E estava até compartilhando com a Mafê, a médica também, a doutora, que eu fiquei 21 dias utilizando uma medicação que é um adesivo de opioide, tipo uma morfina, né? Então, 21 dias utilizando. E desde quinta-feira que eu tirei esse adesivo de morfina. E aí desde ontem, sexta, que eu estou sentindo os efeitos assim da retirada. Então, é como se meu corpo tivesse em abstinência de opioide, entende? Então, ontem eu fiquei ruim o dia todo. Aí, quando chegou a noite, eu falei, gente, se eu não melhorar, vou pedir para o Renato pregar de manhã também. Mas aí eu dei uma melhorada. Amém? Então, espero que eu fique bem até o final da mensagem. Graças a Deus, irmãos. Amém. Mas são os efeitos, né? Fazem parte. Bom, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, verso 17. Lucas, capítulo 6, verso 17. Vamos ficar de pé? Eu tenho que ficar bem, irmãos, porque amanhã, em nome de Jesus, eu vou ensinar a matéria escatologia aqui no Aletos, amém? Crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia. A gente vai ler Lucas capítulo 6, então, do verso 17 ao verso 26. Vamos lá. Descendo com eles, parou num lugar plano, onde se encontrava grande número de discípulos seus e grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Os que eram atormentados por espíritos imundos eram curados, e toda a multidão procurava tocar nele, porque saía dele poder e curava todos. Olhando para os discípulos, disse: bem-aventurados vós os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, pois haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem, vos injuriarem
e rejeitarem o vosso nome, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque grande é a vossa recompensa no céu. Pois assim fizeram os seus pais aos profetas. Ai de vós, os ricos, pois já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, pois tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, pois vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela alegria, Pai, de poder congregar. Como é bom, Pai, poder congregar, poder provar da tua presença manifesta em meio ao seu corpo, a unidade do corpo de Cristo. Assim como nós cantamos, Pai, tua presença é possível de ser percebida neste lugar, não por causa do lugar, mas por conta da convergência dos corações. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos oferecer a Ti todo esse culto. Nós nos apegamos à Tua graça, à Tua misericórdia, e que nós possamos aprender diretamente do Teu coração. Nós vamos tratar aqui sobre vários textos, Senhor, e nós não queremos fugir da intenção desse texto que nasceu no Seu coração. Então nós Te pedimos, Pai, humildemente, nos aproxima da revelação, da profundidade, da Tua vontade nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar. Amém. Irmãos, domingo retrasado, eu falei sobre graça e fé. Quantos chegaram a ouvir essa mensagem sobre graça e fé? Então, recomendo você que não ouviu, não assistiu, escute sobre graça e fé. No domingo passado, aí a gente tratou sobre outra mensagem, sobre outro contexto, que também trata sobre questões elementares da fé cristã, que é a salvação em Cristo. Então, a gente buscou trazer uma resposta para duas perguntas. A primeira, Jesus salva do quê? E a segunda, por que precisamos de um Salvador? Quantos aqui ouviram essa mensagem? Levanta a mão. Amém. Então, já poderia até ser uma série, né? Essas mensagens em sequência, mas basicamente o que eu venho buscando trazer para a igreja é uma espécie de visitação em temas fundamentais, basilares da fé cristã. E hoje não vai ser diferente. Então hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a bênção do Senhor, sobre a nossa concepção de bênção, sobre aquilo que Deus trabalha enquanto bênção ou bem-aventurança. Então, a expressão bênção, aqui muitas das vezes na palavra de Deus a gente vai ver aqui bem-aventurança, felizes são aqueles, abençoados e etc. É uma terminologia que ela extrapola até mesmo o contexto de igreja, concorda comigo? Então, se perceber abençoado por algo, se você perguntar para uma pessoa na rua, o que é ser abençoado? Todo mundo vai ter algum tipo de resposta, você concorda comigo? Olha, eu fui abençoado porque eu casei, eu fui abençoado porque eu fui promovido no trabalho. Olha, eu me sinto abençoado porque eu tenho amigos. Olha, eu sou abençoado porque financeiramente eu prosperei. Eu me sinto abençoado porque eu sou realizado academicamente. Me sinto abençoado porque conheci Jesus. Enfim, a conceituação sobre ser abençoado ou a percepção de ser abençoado, ela extrapola até mesmo um contexto evangélico, um contexto bíblico. As pessoas utilizam essa palavra. E quando a gente tem um conceito que é amplamente utilizado em diversos contextos e afetado pelo tempo que nós estamos vivendo, afetado pela cultura, muitas das vezes nós corremos o risco de perder o sentido ou perder a profundidade do que esse conceito quer transmitir se olharmos as Escrituras. Amém? É diferente, por exemplo, de um caminho inverso que a gente faz, de conceituações que são extra-bíblicas e que a gente
tenta englobar situações bíblicas dentro desse conceito. Vou trazer um bem básico, o conceito de avivamento. Avivamento é uma terminologia extra-bíblica, não é uma terminologia exegeticamente bíblica, o que não quer dizer que seja antibíblica, amém, irmãos? Mas é um conceito que você não vai encontrar no hebraico ou no grego, mas mesmo sendo um conceito extra-bíblico, se tornou comum na linguagem cristã olhar para situações bíblicas, como o dia de Pentecostes, o dia do proto-Pentecoste em Números, onde Deus enche ali, capacita 70 pessoas para profetizarem, ou outras situações onde há uma adoração coletiva, outras situações onde há um arrependimento coletivo de uma nação, se tornou comum, teologicamente, a gente denominar de avivamento. Amém, irmãos? Então, são dois caminhos. Um, de desintegrar um conceito bíblico, perder a sua profundidade por influências culturais, contemporâneas, certo? Pela generalização do tema, banalização de um conceito, isso é um caminho. E outro caminho é a gente utilizar conceitos extra-bíblicos para agrupar situações bíblicas. Ficou claro isso aqui? Então são sempre dois desafios. Por quê? Segundo diversos autores, e eu concordo com eles, ninguém lê a Bíblia sem pressupostos. Ninguém. Então todos nós temos pressupostos ao abordar as Escrituras. Quais pressupostos? Todos. Pressupostos culturais, familiares, pressupostos econômicos. Então, abordar um texto bíblico aqui em Campo Grande, no Brasil, é diferente de você interpretar o mesmo texto bíblico, abordar o mesmo texto bíblico em um país de primeiro mundo. É diferente de você abordar esse texto dentro de uma tribo no meio da África subsaariana, amém? Então, os contextos culturais, econômicos, políticos, o grau de opressão que um povo já teve, o regime de governo que você está inserido, a sua história familiar, se você foi traumatizado, abusado, assediado ou não, se você foi favorecido na sua infância com uma boa educação ou não, tudo isso constrói pressupostos em nós, que faz com que a gente chegue diante do texto bíblico e por esses pressupostos fazerem parte da nossa história, nós levamos isso quando estamos diante do texto bíblico. Quem entendeu, diga amém. Por isso que, por exemplo, há temáticas que são mais fáceis para alguns e mais difíceis para outros. Amém? Existem textos que alguns resistem e outros recebem de maneira mais fácil. E o que a gente faz com esses pressupostos? A boa meditação e interpretação bíblica, ela parte de uma intenção verdadeira do nosso coração e humilde, de pedir ao Senhor para que Ele reorganize o nosso coração. Então, a boa leitura bíblica, ela parte de uma intenção do nosso coração, de deixar os pressupostos para trás. Amém, irmãos? Para que o texto possa comunicar diretamente o que o autor principal, que é o Senhor, passou para o coração do autor dos escritos, que é o autor bíblico, para que isso chegue ao nosso coração. Quando a gente não busca fazer esse caminho, a gente pode ir para outro caminho, e esse outro caminho é perigoso, que é de tentar forçar o texto, para que o texto seja acoplado ao que eu quero que o texto fale. Amém, irmãos? Isso acontece quando nós desprezamos o contexto histórico, desprezamos a intenção autoral, desprezamos o que o conceito que a gente lê significava naquele tempo. Palavras, irmãos, têm sentido. Então nós precisamos entender o contexto para que a gente possa entender o que aquela palavra queria falar. Amém? É errado você, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem acesso a aplicativos que trazem ali a palavra no seu original, seja no hebraico ou no grego. Talvez você já experimentou isso. Talvez você clicou numa palavra e apareceu lá 10, 12 significados, não é? E aí você pensa que o que o texto está querendo falar é qualquer coisa dentro daqueles 10, 12 significados. E não é assim que funciona. Então, a gente precisa respeitar o texto para poder entender o que o texto está falando. E eu não posso ficar fazendo uma tentativa com a pluralidade de significados das palavras para tentar acomodar aquilo que eu penso. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus, ela não é para ser usada. Amém? Eu sei que são ditos comuns
especialmente em círculos neopentecostais, a expressão use a Bíblia ou use a palavra em seu favor. Mas isso é ofender a Deus. A palavra não é um texto que eu uso para tirar benefício. A palavra é a vontade de Deus revelada. Então é um texto que eu me aproximo para me sujeitar. Se no processo dessa sujeição, de reverência, de submissão, benefícios temporais forem percebidos, glória a Deus. Se no meio do curso da sujeição à palavra, a minha vida ser tomada por processos de sofrimento, em detrimento de outros benefícios, glória a Deus. Contanto que eu não perca de vista que o texto bíblico, ele não é sobre mim, mas é sobre Deus se relacionando com a obra criada que me envolve. Amém? Então eu não estou autorizado a usar o texto em meu favor. Eu sou impulsionado e inspirado a me sujeitar ao texto, porque a vontade dele é infinitamente melhor do que os meus desejos. Amém, irmãos? Então, quando a gente se depara com esse texto em Lucas 6, eu acredito que você deva ter feito aí uma relação, uma associação com Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças. Amém? Há uma discussão se Lucas capítulo 6 é de fato um espelhamento de Mateus 5. Para alguns biblistas, é a mesma cena narrada por evangelistas diferentes, Mateus e por Lucas. Para outros, são discursos parecidos, mas em local e tempo diferentes. Deu para entender, irmãos? Mas a essência é a mesma. E a essência aqui é trazer um tipo de enfrentamento. Então vamos lá, vamos agora observar o contexto. O contexto aqui é Jesus em seu ministério terreno, e ele está confrontando um jeito de ser de Israel. Israel estava envolvido a um modelo de vida que misturava, atenção, religião, política e economia. Amém? Então, Jesus ele traz um estilo de vida abençoada. As bem-aventuranças, sejam aqui em Lucas 6, Mateus capítulo 5, ou em Apocalipse, que a gente vai ler também, não são bem-aventuranças que trazem para nós uma espécie de trilha meritocrata. As bem-aventuranças não são um código de ética que tem o fim de lhe salvar. As bem-aventuranças, sem dúvida alguma, são para nós um referencial de ética cristã. Amém? Mas Jesus não é apenas um professor de ética. Jesus era também um profeta. Amém? Jesus era o Filho de Deus. Deus. Então Jesus não está comunicando para nós, por meio das bem-aventuranças, apenas um código de ética. É sim um código de ética, mas não é apenas um código de ética. As bem-aventuranças também não são um caminho para se obter uma recompensa terrena. Não é. As bem-aventuranças não são uma trilha de autossalvação. Faça dessa maneira e será salvo. Muito pelo contrário. Jesus apresenta para nós a marca, o selo dos abençoados. Jesus olha para públicos que são marginalizados. Jesus ele dá para públicos que são considerados inferiores socialmente. Jesus confere a públicos que são desvalorizados naquele contexto histórico-cultural, dá a eles o selo da bênção. E o conceito de ser abençoado significava que estes agora bem-aventurados, abençoados, são aqueles que comunicam as bênçãos do Senhor. Na ideia do Antigo Testamento sobre ser abençoado,
A ideia do ser abençoado não é apenas ser agraciado com algo material. Entenda aqui, irmãos. Eu não estou dizendo que uma vez que você receba uma cura física, que você não possa dizer, fui abençoado. Amém? Não posso dizer, como aconteceu recentemente comigo e minha família. Fomos livrados em meio a um acidente. Esse livramento foi uma bênção de Deus? Eu creio que sim. Mas se eu resumir a bênção de Deus a um livramento, eu vou estar ferindo o conceito de ser abençoado. Eu não posso dizer que seja errado você, quando recebe uma resposta financeira, uma promoção no trabalho, uma aprovação no concurso, eu não posso dizer que isso não é uma bênção para a sua vida. É uma bênção, irmãos. Amém, gente? Mas eu não posso diminuir o conceito de bênção apenas a questões materiais e temporárias. Então, eu não posso dizer que ser abençoado é ser feliz. Por quê? Porque até mesmo uma pessoa extremamente maldosa, maléfica, obrigado. Que legal. Obrigado. Eu não posso dizer, eu não posso resumir ser abençoado a ser feliz. Embora eu consiga contemplar essa perspectiva de bênção em situações de felicidade, mas eu não posso diminuir, porque uma pessoa maléfica, ruim, mal, essa pessoa ela pode ter momentos de felicidade. Concorda comigo ou não? Então, percebe, quando a gente vai destrinchando o conceito, obviamente, olhando para o texto bíblico, esse conceito ele vai ganhando contornos mais amplos, mais profundos e mais fortes, firmes, do que o que a gente está acostumado. Então, mais uma vez, eu não descarto de que bênção possa ser qualificada em situações do cotidiano, e situações que provocam em nós satisfação, felicidade. Amém? No entanto, eu não posso reduzir a bênção às minhas percepções. Eu preciso investigar nas Escrituras o que é ser abençoado. Então, Jesus ele vai trabalhar um conceito de estado de bênção, um conceito de natureza de ser abençoado, diferente. Então, presta atenção aqui. Nesse texto de Lucas 6, 17 ao 26, percebe que do 20 ao 23, ele vai trazer 4 características de ser abençoado. E é extremamente contrário, é contracultural a ideia dos versículos 24 a 26, que são os ais de Cristo. Ai, 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 ai. Ai daquele, ai daquele, ai daquele, certo? Se a gente olhasse para os versos 24 a 26, se puder colocar aqui para nós, no telão. Lucas 6, 24, olha só. Ai de vocês os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Jesus não está dizendo, irmãos, que o rico é amaldiçoado. Ele não está dizendo que você que tem abundância de bens, que você é o oposto da bênção. Não é isso, existe um contexto. E o contexto é o conflito entre o reino, a mensagem do reino, e o estilo de vida que Israel estava vivendo. Quais eram as marcas desse estilo de vida? Nacionalismo violento, repete comigo, nacionalismo violento. Segundo, exploração fanática. Muito bem. Terceiro, hipocrisia puritana. Essas eram as marcas da espiritualidade da época. Jesus confronta isso. Então, Jesus não está dizendo assim, olha, o rico não presta. Ele não está dizendo que quem tem fartura não presta. Por quê? Porque no próprio texto bíblico existem pessoas que eram abastadas. E que caminhavam com Jesus. Glória a Deus. Então, ele está utilizando terminologias da cultura da época para confrontar. Porque dentro da espiritualidade praticada em Israel naquele tempo, estavam reduzindo a essas questões de fartura temporal ou de enriquecimento natural a um estado de bênção plena. É a isso que Jesus estava combatendo. Então, se a gente pudesse extrair 4 conceitos do verso 24 ao 26, Jesus estava combatendo poder, conforto, sucesso e reconhecimento, que é a busca da fama. Ele está dizendo que essas 4 coisas, poder aqui no sentido, tenho muito dinheiro, então eu tenho poder para fazer o que eu quiser. Sucesso,
no sentido da fartura, conseguir conquistar tudo que eu queria, é conforto nesse sentido. O sucesso aqui, que é aqueles que riem hoje, não é Jesus se contrariando a felicidade, a alegria. A palavra aqui no original de rir, está vinculada à vanglória, é aquela risada da vitória sobre o outro, ok? É aquela risada do eu prevaleci sobre o outro, o meu partido venceu e o seu perdeu, o meu candidato ganhou e o seu perdeu, sabe? Essa vanglória, Jesus, ele está questionando. E o reconhecimento, todo mundo fala bem, aceito por todo mundo, Jesus está questionando isso. E ele está contrastando com o quê? Com 4 características que a gente poderia chamar de valores do reino espiritual. E a isso Jesus qualifica. Isso aqui é um estado de bem-aventurança. Olha para os versos 20 a 23, vamos lá novamente. Versos 20 ao 23. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Aqui em Lucas, a expressão utilizada é pobre, ponto. Em Mateus capítulo 5, vai falar pobres de espírito. Então a gente pode, pelo menos, considerar 2 possibilidades para entender essa pobreza. Um sentido é a pobreza material mesmo. Então ele está falando sobre pessoas pobres. Qual é a relação? A relação é que à época, naquele contexto histórico, os pobres materialmente, eles acabavam por desenvolver um tipo de espiritualidade que era mais sincera, sadia. Porque eles não estavam enveredados num caminho de conforto, de poder, eles não estavam na aristocracia de Israel, então o que sobrava para eles era clamar ao Senhor de todo o coração por conta da opressão que eles viviam. Amém, irmãos? Então Jesus poderia estar qualificando pobres no sentido, olha, esse grupo que percebe que não tem nada materialmente, que o resta para eles é o Senhor, estes aqui são bem-aventurados. É deles o reino dos céus, porque eles não estão aprisionados em mais nada e eles estão focados no Senhor. Poderia ser isso. Em Mateus 5,11, pobres de espírito poderia se remeter àqueles que são reféns do Senhor. Pobres de espírito seriam aqueles que humildemente se reconhecem como dependentes do Senhor. É uma interpretação viável também. O pobre de espírito é aquele que se vê completamente sem força alguma sem o Senhor. E é uma necessidade, a vida de adoração verdadeira é essa. Quando nós deixamos de lado tudo aquilo que nós pensamos que somos e de maneira humilde nos rendemos ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Nós reconhecemos a nossa dependência. Isso é uma vida genuína espiritualmente falando. Esse é o caminho verdadeiro, onde eu tiro o meu ego, eu tiro as minhas posses de lado e reconheço que se não for o Senhor eu não tenho nada. Ele vai dizer, bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Ele vai utilizar para os famintos. Os famintos, eles tendiam a ser aqueles que eram pessoas, mais uma vez, marginalizadas. Eram pessoas que estavam clamando por um prato de comida. Jesus, ele volta os seus olhos, ele dá atenção para aqueles que não tinham nada. E esses que não tinham nada, eles no seu desespero clamavam ao Senhor. Essa era a qualificação daquelas pessoas. Jesus, ele está invertendo, ele está apresentando um estilo de vida que é de ponta cabeça. De alguma maneira, Jesus está tentando incutir em nós que ele está buscando trazer um novo estilo de vida, a partir de novos valores. E esses novos valores são centrados na pessoa do Salvador, e não nos bens materiais. Jesus está ampliando para nós o conceito de bênção, porque a ideia era, abençoado é quem tem posse, quem não tem é amaldiçoado. Abençoado é quem tem saúde plena, porque quem tem, por exemplo, lepra, quem não enxerga, quem não tem voz, quem não escuta, são pessoas amaldiçoadas, então elas não merecem o Senhor. Aqueles que têm algum tipo de distorção do seu corpo original, eles são malditos. Então ele não tem a possibilidade de a gente enxergar a bênção do Senhor. Aqueles que não têm posses, aqueles que são marginalizados, não há a menor possibilidade de a gente olhar para eles e pensar que eles são abençoados. Jesus está dizendo, não, estes são abençoados e tem mais. Jesus tensiona, eles uma vez abençoados são os comunicantes da bênção. Jesus está olhando para aquele povo, para aquele Israel atual, dizendo assim, vocês que têm acesso ao templo, vocês que têm um tipo de espiritualidade, vocês que têm vestes que apontam para uma vida plena,
vocês não são um referencial da bênção. Mas os marginalizados, os oprimidos, os fracos, os cansados, aqueles que vocês julgam serem amaldiçoados, eu os abençoo e faço deles o referencial da bênção. Jesus inverte a lógica. E ele utiliza essas palavras do cotidiano, porque no cotidiano israelita, a espiritualidade estava corrompida. Amém, irmãos? É um conflito de visões. E o meu alvo com a mensagem de hoje é que você saia daqui com esse conflito. Porque nós somos constantemente convidados a permanecer com valores naturais e voltados para questões naturais, onde nós qualificamos o estado de bênção e resumimos a natureza da bênção a receber coisas naturais. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. O choro aqui está vinculado a pesar, a angústia, a aflição. Bem-aventurados serão vocês quando odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês. Então, se os valores do reino natural envolvem poder, conforto, sucesso e reconhecimento, de coração, irmãos, quantos percebem que nos últimos 10 anos, na nossa nação, existe uma ênfase que começou em estruturas do lado de fora da igreja, mas que hoje está misturado na mensagem que tem sido pregada em muitos púlpitos. 20 anos. Onde há uma ênfase no poder, no conforto, no sucesso e no reconhecimento. Quem concorda comigo que isso tem sido uma ênfase dos últimos 20 anos? E quantos concordam também que essa ênfase, nos últimos 10 anos, tem avançado nos púlpitos da igreja? Onde o hedonismo, a busca pela satisfação, a equalização de riqueza material com estado de bênção. Isso é uma ênfase dos dias atuais. Enquanto eu meditava, poder, conforto, sucesso e reconhecimento, fama. Quais são os valores que a gente pode tirar do verso 20 a 23? Fraqueza, sacrifício, aflição e exclusão. Enquanto eu meditava nesse texto, entenda, eu não estou afirmando que Jesus tinha ali, na sua, vamos dizer assim, no arcabouço da sua fala, que ele estava pensando no texto que eu vou falar agora. Amém, irmãos? As relações entre Novo e Antigo Testamento são robustas, mas eu não posso dizer que Jesus estava fazendo uma citação direta. Talvez eu poderia chamar aqui que é um eco de um texto do Antigo Testamento, mas eu estou apenas dizendo que enquanto eu meditava nesse texto, ele me levou para um outro texto do Antigo Testamento, e que me parece, pelo menos trouxe ao meu coração, que era o mesmo tipo de conflito. Vamos lá para Daniel capítulo 5. Vocês estão conseguindo acompanhar, irmãos? Amém? Teve gente que falou assim: pastor, eu estou orando pela sua recuperação, mas também estou orando para que quando você tiver 100%, você continue pregando na mesma velocidade. Amém, irmãos? Daniel capítulo 5. Você já chegou lá, irmão? Então presta atenção aqui, para você que não está familiarizado com o texto bíblico. O livro de Daniel conta a história de um profeta em meio a um período onde o povo de Israel estava debaixo de cativeiro. Então, o texto narra aí a história, não só do profeta Daniel, como de outros 3 grandes homens, que não se curvaram a outros deuses, ainda que custasse a vida deles. Amém? 3 reis aí vão aparecer nessa história, ou 3 figuras de governo: Nabucodonosor, Belsassar, e por fim, a gente vai ver a ascensão do rei Ciro. Dário. Muito bem. Aqui é o momento onde Nabucodonosor já havia morrido, e aí ascende ao trono Belsassar.
Nabucodonosor, no fim de sua vida, ele reconhece o Deus de Daniel. Belsassar vai para um outro caminho, um reino pagão. Ele estava em meio a uma festa, manjares, utilizando elementos que eram sagrados para o seu próprio conforto, até que acontece uma manifestação sobrenatural em meio a essa festa, no palácio. E há uma escrita na parede. Imagina, irmãos, uma atividade paranormal dessa. Amém. Imagina a gente aqui, aí de repente começa a aparecer uma escrita na parede. Chamei de paranormal de maneira, obviamente, jocosa, irmãos. Mas há uma manifestação sobrenatural. A gente reconhece isso. E todo mundo que está naquele palácio fica assustado, amedrontado, e ninguém sabe interpretar. Então eles chamam os feiticeiros da época, e ninguém consegue interpretar, até que dizem, olha, existe alguém chamado Daniel, chama ele. E Daniel, então, ele vai trazer a interpretação. Mas antes que ele faça a interpretação, o rei, ele oferece uma recompensa natural, que no fim você vai perceber que Daniel é beneficiado com isso. Mas Daniel deixa claro que ele não está interessado nesse tipo de recompensa. Há um conflito, diga conflito. Olha só que interessante. Então, Daniel capítulo 5, a gente vai ler aqui a partir do verso 13. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai o rei trouxe de Judá, sobre que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Atenção aqui, Daniel era iluminado pelo Espírito dos deuses? Não, mas quem é que está falando aqui? Um rei pagão, amém, irmãos? Não se confunda, essa é a qualificação de um pagão. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizer o seu significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei, atenção aqui, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te darei o seu significado. Há um conflito. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem um rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido, atenção, por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver como jumentos selvagens e a comer capim com os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder de quem Ele quer. Mas tu, Belsassar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste de tudo isso. Presta atenção. Ele está dizendo assim, você, Belsassar, sabe que Nabucodonosor, quando viveu baseado em valores naturais e concentrou a satisfação da sua vida em questões terrenas, limitadas, temporais, concentrou a vida dele em reconhecimento, fama, riqueza, sucesso. Quando ele extraiu um riso de vanglória por conta dessas conquistas, ele foi despojado, destronado, viveu como um animal até reconhecer que o Senhor era o Rei dos Reis. E você, sabendo disso, você não se humilhou. Obviamente é fácil a gente distanciar a nossa vida de um rei pagão. No entanto, eu penso que seja válido a gente fazer um empenho, ter um esforço, de se questionar se não há dentro de nós um resquício de Belsassar. Acho que é válido refletir, se não há no nosso coração algum cômodo, um ambiente reservado para um Belsassar, que simboliza aquele que sabe
não apenas do poder de Deus. Alguém que sabe quem é Deus. Que testemunha os feitos de Deus. Mas que mesmo sabendo do que Deus é capaz de fazer, mesmo sabendo do que Deus é capaz de operar, ainda assim, não se curva, não reconhece, não se humilha perante esse Deus. Será que não há, de repente, um espaço nos nossos corações concedidos a um Beltsazar? Acredito que todos aqui poderiam contar sobre feitos de Deus na sua vida ou na vida de um próximo. Amém, irmãos? Mas será que a gente não leva a nossa vida empurrando Deus para as margens da nossa existência e recorrendo a Ele apenas quando as coisas saem do nosso controle? Vamos refletir, amém? Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Todos nós podemos ser corrompidos pelo desejo da fama, pelo desejo da riqueza, pelo desejo do reconhecimento, da aceitação generalizada. Sim ou não, irmãos? Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição, a mão que escreveu na parede. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Agora vem a interpretação. Mené. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel. Foste pesado na balança e achado em falta. Perez. Teu reino, ou Parsim, né? Desculpa. Singular de Parsim. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. O conflito entre os valores de Daniel, e Daniel sendo um comunicante da revelação do Senhor, com os valores de Beltsazar, demonstram para nós dois modos de viver. Cristo traz para nós, por meio das bem-aventuranças, o conflito ou o contraste entre duas maneiras de viver. Uma maneira de viver, que é o modelo de Beltsazar, que é o modelo dos ais, da espiritualidade corrompida de Israel, que era fundamentada no agora pelo agora. É o agora pelo agora. Se confere a mim a riqueza que eu quero, se entrega para mim o sucesso que eu desejo, se entrega para mim a vanglória que eu tanto busquei, se gera para mim o conforto que eu tanto desejei, então os meios justificam os fins justificam os meios. Amém? É uma maneira de viver. Beltsazar é um modelo para nós que essa maneira de viver corrompida, ela tem seu fim. Viver o agora pelo agora, como quem não tem futuro, como quem não tem esperança, vai levar a gente a uma vida completamente desmantelada no seu significado. Vivendo o agora pelo agora, sem noção de origem, sem perspectiva de futuro, e reduzindo a bênção apenas a conquistas pessoais e materiais e temporárias, é ofensivo ao Senhor.
é a contramão do modelo de vida que Cristo trouxe para nós. Presta atenção aqui. Não há uma repreensão da parte de Deus de você ter conquistas pessoais. Não há uma contrariedade bíblica em você enriquecer materialmente. Amém? Também não há um tipo de negativa das Escrituras do seu nome vir a ser conhecido. Há pessoas que Deus levanta nas Escrituras, onde a profecia descreve, seu nome será conhecido. Amém? Mas quando eu reduzo o estado de bênção a efeitos que a bênção pode provocar, eu tenho um problema. Quem entendeu, diga amém. Então, o que é ser abençoado? Vamos para Romanos capítulo 4, verso 6. Está aprendendo alguma coisa, irmão? Vontade de dar um grito, mas eu não consigo ainda, amém? Romanos 4,6. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem. Essa felicidade aqui, ela está vinculada ao conceito de bênção, de bem-aventurança. A quem Deus acredita justiça independente de obras. 7. Como são felizes, bem-aventurados, abençoados, aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são pagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Amém, irmão? Se eu tivesse uma disposição mais empolgante na minha oratória, talvez você estaria fazendo uma ola gospel nesse momento. Irmãos, é muito bom receber uma boa notícia do trabalho. É muito bom ver seu corpo restaurando fisicamente. Amém? É bom você comprar sua casa. É uma maravilha. É bom você trocar de carro. Amém? É bom receber uma visita de alguém que você gosta. Maravilhoso casar. É maravilhoso ter filhos. É bom demais receber um presente inesperado. Amém? Mas todas as vezes que nós pegamos cada uma dessas situações e nivelamos o que é ser abençoado a essas situações, ainda que elas sejam boas, a gente está diminuindo o verdadeiro conceito bíblico do que é o estado de bênção. Porque todas essas coisas boas que eu acabei de trazer notícia, e que são boas, e que eu pelo menos chamo de bênção na minha vida, amém? Cada uma dessas questões, elas têm seu fim. Cada uma dessas questões são instáveis. Porque são instáveis, não porque são ruins. E todas essas questões perdem o seu valor se antes eu não perceber a natureza da bênção no que o texto diz do que é ser abençoado, que é receber a justiça sem ter trabalhado por ela. O que ele está falando aqui? Nós somos justificados, nós somos declarados justos sem que nós merecêssemos. Nós somos contados como filhos do Senhor sem que nós tivéssemos feitos por onde.
os nossos pecados foram perdoados, sem que nós merecêssemos. Nós temos um lugar na mesa de Deus, e não foi posse alguma que conquistou esse lugar. Nós temos certeza de origem, nós temos significado no agora, mas nós não vivemos o agora pelo agora, porque nós também temos certeza do futuro. Amém? Então, bem-aventurado, ser abençoado não é apenas ser feliz. Abençoado é aquele, entenda essa expressão, privilegiado. Eu sei que o conceito de privilegiado, ele já é rapidamente associado na nossa mente como comparado a um outro que não é, mas esquece isso. Privilegiado no sentido de que Deus olhou para você. Privilegiado no sentido de que ser a bênção de Deus, ou ser abençoado por Deus, significa que Ele faz de você um recipiente do favor e da graça dEle. Talvez um dos textos que mais conseguem capturar isso, assim como Romanos 4, é Lucas 1,42. Quando Isabel, olhei para Milquinha porque a Isabel está para nascer, olha para Maria e no cântico vai dizer o quê? Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Maria se torna a bendita, toquei aqui na doutrina cara, viu? Quando os olhos de Deus se voltam para ela, e ela se torna o recipiente da presença e do Salvador. Se Abraão é para nós um ícone da fé, Maria é para nós um ícone da graça. Amém, irmãos? Se Abraão para nós é o pai da fé, Maria é para nós uma representante da graça. Amém, irmãos? Agraciada, bem-aventurada, abençoada, distinguida dos demais. Por quê? Porque agora a presença de Deus é com você. O que traz notoriedade ao fato de que nós, você, a pessoa que está do seu lado, é abençoado, não é porque você prosperou financeiramente porque começou a congregar nessa igreja. Se você prosperou financeiramente depois que começou a congregar nessa igreja, glória a Deus, irmãos, amém. Mas isso não é o qualificador de que você é abençoado. Olha, depois que eu fui para essa igreja, eu casei. Amém. Aqui é um local maravilhoso para esse tipo de coisa. Amém, irmãos? Mas isso também não é o qualificador final que traz notoriedade ao fato de que você é abençoado. Mas você vai casar, irmão. Amém? Você que está solteiro. Esperança é a última que morre, meu irmão. Palavras da salvação. A Ednes é um local maravilhoso, porque depois que eu comecei a congregar, eu comecei a ter vários filhos em sequência. Amém. É muito bom isso. Mas você ser fértil e ter filhos não é o que te torna privilegiado ou mais abençoado do que alguém que é estéril. Porque o que traz a certeza e a notoriedade da bênção é ter os seus pecados perdoados, é se tornar participante da família de Deus, é se tornar um com Jesus Cristo, é se tornar um agraciado, é receber da presença de Deus, é se tornar um portador da presença de Deus,
é se tornar um comunicante da bênção de Deus. Essa é a finalidade da bênção, é você agora, preste atenção, quando Jesus diz bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, Ele está dizendo assim, esses que buscam pacificar, estes que são perseguidos, estes que tentarão excluir, estes que são pobres de espírito, estes que têm sede de justiça, estes eu estou recrutando para serem os representantes da bênção do Senhor aqui nessa terra. As bem-aventuranças não é um caminho para ser salvo, é o destacamento do que acontece com aquele que é salvo, abençoado pelo Senhor. Ser abençoado significa portar a presença de tal maneira que você agora comunica a presença. E Deus recruta aqueles que talvez socialmente são marginalizados. Deus recruta aqueles que talvez a sociedade olhe e fala são incapazes. Deus recruta os improváveis. Deus recruta aqueles que estavam machucados, feridos, traumatizados. Ele tem uma história nova para nós. Que Belsazar seja expurgado dos nossos corações, porque todos os dias nós somos seduzidos, encantados, por esse ciclo vicioso, essa maneira equivocada de viver. Esse sermão de Jesus das bem-aventuranças, ele começa agora falando sim de Mateus 5, de Mateus 5 a Mateus 7, sendo ou não um espelhamento em Lucas 6. Esse sermão do monte tão conhecido, Mateus 5, 1 a 11, vai falar sobre as bem-aventuranças, depois ele começa a falar sobre ser sal e luz na terra, amém? Depois várias repreensões, até chegar em Mateus capítulo 6, que é um capítulo muito dedicado a tratar sobre questões pormenorizadas da espiritualidade sadia. Ele fala sobre entregar esmola, fala sobre oferta, fala sobre oração, ele fala sobre jejum, amém? Esse sermão do monte poderoso, ele não é em primeiro lugar uma mensagem particular para que os indivíduos encontrem salvação em Jesus, ainda que obviamente ele inclua essa ideia em seus contornos mais amplos. Tampouco se refere apenas a um grande código moral. O sermão faz sentido por depender do início ao fim do anúncio do reino feito por Jesus, e do fato de que o próprio Jesus estava, por meio desse anúncio, convocando as pessoas a segui-lo em um novo estilo de vida, o estilo de vida do reino. Quem pode dizer amém? O sermão apresentava uma forma de ser Israel em contraste com as versões correntes, que eu já tratei sobre isso. Os ensinos de Jesus no sermão não dizem respeito a se comportar como alguém bonzinho para que Deus o recompense com um lugar em um reino chamado céu. O sermão é antes o plano ideológico, não é uma ideologia, tá? Um plano ideológico de um povo do reino que deseja trabalhar em prol do reino. A obra do reino é bem resumida nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos, que eu posso tratar isso em outra mensagem mais detalhada. Tais pessoas não são apenas benditas. Mais do que isso, mesmo em sua vulnerabilidade e fraqueza, são precisamente aquelas por meio de quem Jesus tenciona que a bênção flua para os outros. Amém, irmãos? Os dizeres correspondem ao tipo de gente por meio de quem Jesus pretende transformar o mundo. Quando Deus quer mudar o mundo, aí aqui grifo a citação de dois autores, N.T. Wright e Michael Bird. Quando Deus quer mudar o mundo, Ele não lança mísseis. Ele envia os mansos, os que choram e os misericordiosos. Amém. Quando Deus quer endireitar as coisas, Ele não monta aeronaves de combate. Ele chama as pessoas a amarem e praticarem a justiça. Por intermédio dessas pessoas é que a bênção do reino de Deus começa a aparecer no mundo. O sermão era e ainda é um manifesto para aqueles que vislumbram a verdade de Jesus, a mensagem do reino, e se veem chamados a organizar sua vida em torno dessa mensagem. Há uma autora chamada Jeanine Brown, e numa fala sobre o Sermão do Monte, ela destaca, atenção,
A pregação sobre as bem-aventuranças deve seguir seu contexto como as bênçãos do reino às quais passamos a ter acesso em Jesus. Além disso, do mesmo modo que Deus veio em Jesus para colocar todas as coisas em ordem e para endireitar aquilo que estava de ponta cabeça, algumas mudanças passam a acontecer. Os menos favorecidos já começam a receber essas bênçãos e continuarão a recebê-las. Ademais, embora as bem-aventuranças sejam a proclamação de bênçãos escatológicas do fim, elas trazem à tona um convite ético. À medida que nós, seguidores de Jesus, participamos desse estilo de vida e dos valores do reino a respeito de justiça, misericórdia e fidelidade, também participaremos dessas bênçãos no reino que Jesus anuncia. Então, basicamente, o estado de bênção, o ser bem-aventurado, ele traz para nós uma satisfação existencial que não apenas interpreta passado, presente e futuro, mas traz para nós significado, propósito existencial. O estado de bênção não é algo do qual nós somos apenas agente passivo de receber, mas o estado de bênção, ele é extremamente provocativo porque nos recruta. Não nos é opcional, irmãos. Percebe que a bênção aqui, ela tem caráter de passado, presente e futuro. Mas eu não posso reduzir a bênção apenas a um aspecto de recompensa terrena. Isso é ofensivo. É desprezar o drama das Escrituras que nos envolve no plano de Deus. Que possamos sim provar de benefícios no agora. Amém, irmãos? Mas mais do que isso, ter a certeza de que ser abençoado é ser um participante da presença, é ter os pecados perdoados, é passar da morte para a vida, é se tornar filho, é se tornar amigo de Deus. Quero encerrar com 7 textos de Apocalipse. Eu não vou entrar aqui em linha de interpretação escatológica, amém, irmãos? Isso eu vou fazer amanhã. Eu quero apenas destacar as 7 bênçãos que são declaradas em Apocalipse. Então abra sua Bíblia em Apocalipse, a gente vai começar em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Mas Apocalipse não é o livro da besta. Besta é quem pensa isso. Amém? Apocalipse é o livro da revelação da supremacia do reinado de Cristo em uma batalha cósmica, do qual o Império Romano representa as forças da maldade aqui na terra. Resumiu o livro de Apocalipse, amém? Então é sobre Jesus. E ao longo do livro são declaradas 7 bênçãos, 7 bem-aventuranças. E você vai perceber que elas dialogam com o que Jesus ensinou em Lucas, em Mateus, o que Paulo ensina em Romanos, capítulo 4, amém? Você vai perceber que há uma fusão entre uma vida litúrgica de discipulado e a esperança de um mundo vindouro. Basicamente, irmãos, essas bênçãos devem ser compreendidas no mesmo tom que as outras bem-aventuranças foram apresentadas, não como uma trilha para salvar a si mesmo, mas como um destacamento daqueles no qual os olhos de Deus se voltaram. Amém? E nós vamos perceber o coração de Deus nesses textos. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo.
Diga assim: ouvir e guardar a palavra. Apocalipse 14:13, vai lá. Esses são textos que não tem nenhum conflito teológico nas diversas linhas de interpretação de Apocalipse, amém, irmãos? Todo mundo concorda. Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Uau! Felizes aqueles que morrem no Senhor. Eu não quero trazer muito detalhamento sobre um dos momentos vivenciados no fatídico dia 20 de outubro, amém? Mas teve um momento, e não foi o momento que houve o acidente, também não foi o momento que a gente entrou no hospital, mas foi um segundo momento, que foi paralelo ao culto de domingo à noite. E rapaz, eu fiquei com compaixão do Gustavo, porque ele subiu para pregar com essa notícia. Eu tinha recebido alta e aí eu passei muito mal. Pensa, recebeu alta, alegria, quase morreu, tristeza. Eu recebo alta, mas aí quando eu vejo minha família, eu passo muito mal. Enfim, eu não vou trazer detalhes, senão não vou conseguir terminar de pregar. Mas aí foi o único momento de todo esse que eu achei que era o fim. E na hora, irmãos, que é uma sensação, talvez alguns já tenham experienciado esse tipo de situação e sensação, mas foi uma hora que eu estava voltando, eu tinha perdido a consciência, e quando eu estava voltando, e eu ouvindo os médicos falar, me perguntaram: é ruim ser médico nessa hora? Horrível, irmão, porque você sabe, amém? E eles falando inglês, talvez eles não sabiam que eu entendi inglês. Então eles estavam falando bem alto. E eu ouvindo tudo aquilo, eu fui voltando à consciência, e eu comecei a ouvir, e aí eu tive noção do que poderia ser. E naquele único momento, diante da hipótese do que estava acontecendo, uma possível complicação, e era uma situação, se de fato fosse, seria muito, muito grave de reverter. E ali eu lembro voltando, estava deitado assim, ó. Sabe, igual Jesus, irmão, amém? Acho que eu acordei com o pessoal pegando acesso, estava doendo, viu? Eu lembro que eu comecei a refletir. Meu psicológico abalou de uma maneira que nunca abalou na minha vida. E aí ali naquele momento eu falei: acho que é o fim. E me veio na hora muito medo. Mas nada desse medo estava vinculado a morrer em si, de todo o coração. O medo era da separação dos filhos da esposa. Ponto. Então hoje eu consigo dizer de maneira bem clara, quando se passa por esse tipo de situação, morrer no Senhor, que eu não provei disso, mas talvez cheguei perto, é diferente. Você carrega uma dor, um lamento, um medo de não ver os seus, amém? Mas paradoxalmente, há uma certeza. E ao longo das semanas eu me parei nesse texto. Há um ditado comum, quando a pessoa está apertada, pressionada na vida,
que ela diz assim: ó, tem solução para tudo nessa vida, só não tem para... Jesus resolveu isso. Amém? Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Amém, irmãos? Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Diga assim: conservar as vestes. Isso aqui fala de uma vida de santidade, amém? Até o fim, com os olhos no Senhor. Apocalipse 19:9. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Diga assim: eu fui convidado. Apocalipse 26. Esse aqui é da discussão teológica, amém? Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Só diga assim: a segunda morte não tem poder sobre mim. Significa, a segunda morte é a condenação eterna. Então, aqueles que estão no Senhor, quando Ele voltar, nós não ficaremos condenados, nós estaremos salvos eternamente. Apocalipse 22:7. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Diga: fidelidade. Apocalipse 22:14. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Amém, irmão? O autor Richard Bauckham vai dizer da seguinte maneira: as 7 bênçãos de Apocalipse simplesmente apontam para um discípulo fiel. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, também não sabemos quando iremos morrer, mas seja o fim desse tempo, numa morte física ou no retorno de Cristo, que nesse momento, o que marque a sua vida, o que seja destaque na sua vida, não seja a fama do seu nome, que não seja as riquezas que você acumulou, que não seja o conforto que você desfrutou, ainda que todas essas coisas sejam listas, mas que quando esse dia chegue, que o que possa ser visto é fidelidade. Quem foi abençoado pela palavra, dá um glória a Deus mesmo.